Ela não veio ao mundo a passeio. Se envolve ativamente em causas filantrópicas e de movimentos sociais, associativista, coletivos, criativos, ambientais e femininos. Já ocupou várias cadeiras em entidades e associações no Estado. Já foi candidata a deputada estadual, candidata a vereadora na candidatura compartilhada. Já foi radialista e tem a voz mais doce que vocês vão conhecer hoje. Já narrou campanhas para supermercados e já emprestou sua voz para uma chamada da rádio de famoso motel. A gente recebe hoje Cissa Miller. Eu sou o João, bem-vindos ao Gente por João Mulari. Cissa, muito bem-vinda. Obrigada, gostei da descrição. Fiquei pensando, sim. Tudo isso, né? Achei muito interessante a tua pesquisa ali, né? Que contextualiza, né, essa história que eu tenho que mostrar pra vocês no começo quem que é essa mulher, quem que é essa potência, esse acontecimento, para que vocês fiquem até o final desse vídeo para conhecer ela, né? Então eu busquei ali um pouquinho do que você já fez, né? Fez um teaser bacana, muito legal. Muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, né, João? Obrigado na mesmo. Tua casa, que é um paraíso, né? Uma paz, pássaros, pets, cachorros, gatos, amigos, café, plantas, é tudo luz natural, né? Tem muita luz aqui, graças a Deus. Eu queria essa casa aberta e para receber e para que as pessoas captassem isso que você captou. Muito. É muita sensibilidade, gente, nessa pessoa. Além de chique, elegante, inteligentíssima, é isso. É sensibilidade pura. Obrigada. Eu vou ficar tímida. Você é tímida. Gente, essa mulher é comunicadora nata. Eu fui inventar de falar com ela, não sei por quê, porque eu tô aqui gaguejando, com a dicção toda errada e essa mulher aqui, ó, com essa voz doce. Imagina. Eu tenho uma amiga minha que fala assim, ó, quando eu vou falar com você, eu tento modular minha voz, porque ela tem uma voz bem aguda. Porque eu penso, vou mandar um áudio pra Cissa, daí ela regula a voz pra mandar o áudio pra mim, né? Daqui a pouco ela já esganiceia tudo. Não deu certo, deixa eu falar como eu sou. Cada um como o seu, cada um. Eu tento ser um comunicador e tá indo. Você tá indo tá muito dando bem, certo. Muito bem. Primeiro que a sensibilidade que tu tem, né, artística até, a gente estava falando há pouco sobre eu te conheci como ainda proprietário de uma oficina automecânica e para mim um episódio na minha vida foi ótimo, inclusive. Porque eu me lembro que a gente se conheceu numa feira, num evento da Associação Empresarial de Balneário Camboriú e Camboriú Acibalc, e naquele momento eu cheguei no stand automotivo e pela primeira vez havia um stand muito bem pensado, iluminado, né, decorado. E eu falei, meu Deus, quem fez tudo isso? E aí você, humildemente, né, chegou e falou assim, e eu? Daí eu falei, mas você é mecânico? Né? Não que não possa ser mecânico. Daí tu disse, eu sou mecânico, mas eu gosto muito de fazer, né, as coisas. E realmente ali, eu acho que nós nos identificamos por aquele instante, né, nessa situação. E a gente se admira, né? Eu admiro muito você, eu sei que a gente troca, né, ideias sobre design de interiores, te vejo como um corretor de sucesso. A gente já inventou de tudo, né? Muito legal. A Cissa é esse acontecimento, né? Então, nessa época, falando um pouco disso, eu via, ela já era presidente da associação naquele momento, e eu ali no núcleo automotivo, porque vocês sabem, quem já viu o vídeo que foi feito na minha vida no final do ano, sabe que eu tive por um momento uma oficina mecânica com meus irmãos. E eu entrei nesse núcleo para poder aprender, já que eu tinha uma oficina, o que eu vou fazer com ela? Claro. Aí a oficina já fazia parte do núcleo, o Alexandre, o antigo proprietário, já fazia parte da associação e deu a oportunidade que nós continuássemos também junto com vocês, né? Só que a Cissa era presidente, eu vi ela lá em cima. Aí eu lembro do dia que você foi no stand, eu lembro do stand, eu lembro como que eu fiz o stand. Ele era um stand, ele tinha uma proposta, o Júnior tá aqui de novo com a gente hoje, tá, gente? Manda oi, Júnior. Eu tinha uma proposta mais bruta, porque era para trazer essa coisa, a provocação do meio automotivo, do carro, né? Só que era com muita planta, com muito verde. Isso. E eu lembro que eu coloquei eu fiz uns suportes entre dois tambores. Eu lembro certinho, você falou, eu fui lembrando. Eu tinha esquecido disso, mas você trouxe e veio toda a minha memória de novo.
e eu coloquei plantas no meio desses tambores, então essa coisa da sustentabilidade, era para ficar bonito e mostrar também que, porque o núcleo dentro da Cibalc faz várias ações que buscam também amenizar o impacto ambiental, né? Vai desde a parte administrativa ao atendimento, ao comercial em si, mas também buscando algumas atitudes ambientais. Então eu quis trazer isso para o stand naquela situação. E eu acredito assim que tu conseguiu realmente fazer isso, né? E pela primeira vez dentro da entidade a gente teve um espaço que tinha esse olhar e esse cuidado. Então me identifiquei muito imediatamente e eu vou falar uma coisa para ti. Às vezes eu fico pensando, né, você falou de várias atividades, o que faz sentido para a gente. Eu acho que você, assim como eu, a gente está buscando propósito o tempo inteiro, né? A gente realmente, você falou, a gente não veio o mundo ao passeio, a gente quer trabalhar, a gente quer realizar, a gente quer impactar na vida das pessoas, a gente quer impactar nas corporações onde a gente atua. A gente está realmente sempre interessado em transformar esse mundo num lugar melhor. Porque é possível, né? Ele já é maravilhoso. Se você pegar o planeta por si só, ele já é fantástico. Sim. Né? Mas e a presença humana? O que é que ela está fazendo nesse bloguinho fantástico aí? O que a gente pode contribuir tanto para não destruir, mas contribuir para que a gente consiga também enxergar. A você é assim também, você trouxe isso agora, essa inquietação de fazer algo. O canal surgiu dessa inquietação. Né? Conversar com pessoas e contar a história das pessoas, como a gente vai contar da Cissa hoje, surgiu dessa inquietação de mostrar para as pessoas várias possibilidades, várias conquistas que elas podem ter dentro desse mundo, dentro do que a gente tem, porque a gente escuta o tempo inteiro de que o mundo, que as pessoas são ruins, que tudo é muito difícil, que tudo é muito pesado. É também, só que dá para fazer muita coisa aqui, né? E essa inquietação nossa parte disso de mostrar as coisas bonitas, você de observar detalhes no dia a dia. Eu fiz esses dias um videozinho rápido, porque eu sou de olhar coisas. Você chegou, já vi que eu achei lindo o seu anel, achei lindo a sua pulseira, o seu colar. A gente gosta do que é bonito, né? E isso, desde de um acessório a uma calçada que eu acho bonita, a cor que ficou depois de um tempo. E uma atitude, né? Aí você pega, por exemplo, assim, né, falando um pouco disso, a consciência que nós temos, né? As coisas são talvez uma forma material de colocar um pouco do que nós pensamos e sentimos. Sim. Né? Então, se tu quer colocar alguma coisa que tu goste, que nem esse objeto aqui foi desenhado por um amigo meu que é artesão. Eles, na verdade, o João e a Silvana, eles são um casal, eles fazem tudo de vidro, eles reciclam o vidro. Aqui? É Camboriú. Quero conhecer já agora. Assim, vou indicar para eles virem fazer um programa contigo. Eles eram artesãos e eles não ganhavam dinheiro. Assim, ele conta isso naturalmente. Até que ele começou a pensar em por que eu não estou vendendo as minhas coisas, né? Porque eu estou comprando ou produzindo qualquer coisa. Eu preciso produzir coisas que as pessoas desejem. E aí ele começou a imprimir essa questão do design nas peças, no objeto. E o que eu mais acho importante, assim, é como ele tem uma base, por exemplo, de couro. Né? E se quebrar, você pode mandar e eles reformam a peça. Eu já tive, né, peças minhas que quebraram, eu mandei, eles reformam, até nem me cobraram. Eu falei, não me cobraram. Não, é garantia. Então, assim, é uma sensibilidade e eles estão pegando e resgatando o vidro da questão, né, do meio ambiente, pegam que ninguém quer reciclar vidro, todo mundo só pensa em reciclar o alumínio, que é um material que tem mais valor, né? E o vidro acaba sendo um problema na questão ambiental e eles estão transformando em objetos. E eles têm objetos para casa também. Então, isso eu queria perguntar, porque você sabe que eu desenho algumas coisas, né? E às vezes eu quero desenhar e eu preciso de lugares que possam executar isso. Eles executam, eles são ótimos. São baita parceiros para tuas ideias. Mais uma inquietação que a gente tem, né? Já fiquei, né? Nervosa. Gente, como vocês estão vendo, a Cissa é uma comunicadora nata, né? É dela. Ela se movimenta, ela já está comunicando tudo, né? De onde veio essa Cissa comunicadora nesse nível todo, meu Deus? Eu fiz várias reflexões a respeito, né? E eu me lembro, assim, da minha tenra idade, quando eu era criança. Eu sou filha né? Nós somos em 5 filhos, né? Então, meus pais, minha mãe italiana, meu pai alemão, e sempre foram pessoas comunicativas, sempre foram pessoas, né, assim, com facilidade
facilidade de se entrosar e era um casal bastante alegre. Né? Não sei se você teve oportunidade de conhecer minha mãe, mas ela recentemente faleceu, mas sempre foi uma pessoa muito alegre, muito disposta, muito dinâmica e muito comunicativa também. E aí eu acredito que por ser filha, né, em 5 filhos, eu sou gêmea de uma, né, sou do meio e gêmea. Eu acredito que a habilidade de comunicar veio mais um pedido de socorro, eu estou aqui. Eu preciso me comunicar bem para poder pedir o que eu quero, né, para ser ouvida. Né? Então, eu acredito que é um pouco reflexo dessa herança genética da minha mãe, do meu pai, mas também essa coisa do meio, né, onde você precisa chamar atenção por alguma questão. E eu me lembro daí, um tio meu que é engenheiro, ele mora em São Paulo, ele viajava muito para fora, ele trabalhava nessas grandes redes do supermercado, fazia toda a parte de engenharia de freezers e de climatização, e ele visitava a gente. E eu sentava para conversar com ele e ele fazia perguntas capciosas, assim, para ver se eu estava ligada. Ele falou, na Espanha se fala... Isso é simples, né? Qual é a língua que se fala na Espanha? O espanhol. Mas, enfim, eu tinha 4 anos. Para uma criança, eram perguntas inteligentes já. E ele ia explorando. Onde é que faz... O que é as pirâmides? Onde é que fica? Ele, sabe, naquela época a gente só tinha Barça, né? E eu sempre era muito curiosa. E eu me lembro que eu me comunicava com ele e ele dizia, meu Deus, tu tem uma comunicação muito boa. E isso ficou gravado para mim. E até depois, uns anos, também naquela mesma faixa etária, talvez 2 anos depois, eu um dia fiquei prestando atenção em rádio, porque na época se ouvia muito rádio, né? Isso na década de 70. A rádio era o grande canal de comunicação. E eu me lembro que o meu pai levava a gente para buscar marmita no domingo, que era lá no CTG, para buscar carne assada, maionese, lá no Rio Grande do Sul. Então, você é do Rio Grande do Sul? Sim, sou gaúcha. E eu me lembro que o pai deixou eu no carro e eu fiquei prestando atenção na rádio, tinha uma luzinha vermelha, né? E eu peguei no sono e no meu sonho eu fui até o estúdio. E eu visualizei o estúdio, tudo vermelho, assim, dentro do que meu consciente ou inconsciente estava permitindo. E né, aquela coisa de escrito no ar, eu não sabia ler, mas uma luz acesa e tal. Que loucura! E eu decidi na época, com 6 anos de idade, que eu seria locutora de rádio. 6 anos de idade, você nunca tinha entrado numa rádio, num estúdio? Nunca. Ele se desenhou na sua frente? Eu peguei no sonho, o pai que chegou no carro, eu estava dormindo, daí ele me acordou e eu sonhei, eu vou trabalhar em rádio. Eu quero trabalhar assim, ó, eu também quero falar ali no rádio. Entende? Uau, que loucura isso. Loucura não, que sensibilidade, que foi muito de maluco, Deus, do universo, né? Foi uma viagem, né? E aí, a primeira experiência de verdade com microfone, eu tive numa feira, aqui já em Balneário Camboriú, com 12 anos, uma feira, hoje é o Expocentro da Santura, ali o Expocentro Júlio Tedesco, mas já era um grande pavilhão com feiras, e eu fiquei amiga da menina que anunciava ela anunciava os carros. Você deu um jeito. E eu fui, Solange, eu posso experimentar? Pode, vem cá. Tá, o que eu preciso falar? Fala tal coisa. E aí apertei o botão e falei, pela primeira vez com 12 anos de idade, e também comecei a me interessar pelo efeito de ouvir minha voz no microfone amplificado e tal. Porque as pessoas têm problema com a voz, né? Às vezes, quando ela se ouve numa gravação, ela fala, não pareço áudio de telefone porque mesmo, diferente, né? A voz que você... E eu já tenho esse ouvido apurado de ouvir como eu estou falando. Então, embora, né, eu esteja me ouvindo, eu sei como é minha voz, como é que ela ficou projetada depois. Reproduzida. É uma coisa muito interessante. E aí, logo depois não, né, eu fui trabalhar em rádio de fato, já foi com 21 anos de idade. Eu trabalhava primeiro no Itaú, fui bancária, fui atendimento do banco. E tinham radialistas que estavam abrindo conta, porque trabalhavam numa rádio ali perto, e vocês são radialistas, eu também quero ser. Assim, do nada. Você não tinha formação nenhuma nessa área de comunicação, de rádio. Você se formou na área administrativa. Na verdade, quando eu trabalhei em banco, eu acabei não fazendo faculdade. Eu terminei o ensino médio, fui fazer pedagogia porque eu gostava muito de ler. E assim, eu pensava até em migrar para uma área da psicologia. E vocês falam que eu já fiz muita coisa e já quis muita coisa, você tá vendo, né? Eu tô amando isso. Nós somos muito parecidos em vários aspectos.
Realmente. E aí eu trabalhei no Itaú, logo com 18 anos ali, e na época eu já estava namorando meu ex-marido, que acabei casando muito nova, e eu pensei... Tem uma filha linda, depois a gente vai falar linda, dela. Querida. E aí eu pensei, vou trabalhar no banco, né? Que era um sonho também, conseguir entrar, e naquela época trabalhar em banco já era um status, né? Sim. Porque, querendo ou não, né? Ai, trabalho no banco. Meu filho trabalha no banco. É igual mexe com o computador. Exato. Meu filho mexe com o computador. Exato. E eu fui conseguir um emprego e tal, e fiquei... Aí eu lembro que eu, quando conheci os radialistas que estavam abrindo conta para receber conta salário e coisa, eu comecei a... Como é que fiz para eu entrar? Como é que foi? E aí eles começaram a gostar de mim. Sim. E me levaram na rádio. E aí eu cheguei na rádio com eles, né? Foi o Paulo Mancha, um deles. Em Balneário isso já, Balneário. né? Você estava morando, você mora em Balneário desde os 12 anos? Desde os 12 anos. Eu cheguei com 12 anos. Eu sou do Rio Grande do Sul, de Lajeado, vim para Balneário. Eu passei um tempo em Concórdia, a terra natal da minha mãe, e depois vim para Lajeado, para Camboriú. E aí eu lembro que eu cheguei na rádio 99 na época, com o Paulo, e ele me apresentou para o Spinelli, e eu fiz umas gravações teste, eles gostaram da minha voz, acharam que era legal, só que falaram, olha, você vai ter que treinar. E aí eu fiquei 3 meses, todos os dias, saindo do Itaú, indo na rádio, vendo se tinha algum comercial para gravar, alguma coisa para produzir, e eles, isso no 0800, sem ganhar. Sim, para aprender mesmo. Mesmo nessa vontade de trabalhar. E eu me lembro que daí eles começaram a pedir assim, você pode elaborar um texto? Eu falei, claro. Daí eu comecei a elaborar os spots, né? Spot é o nome desses textos que vão pro rádio, né? Rádio, de propaganda, exato, ou de chamada de alguma spot coisa. De rádio, exato. E aí comecei a elaborar a redação e coisa e tal. Eu sei que quando eu vi, eles me anunciaram que abriria uma vaga e eu pedi demissão do banco. Em pleno dezembro, eu primeiro, claro, fui conversar com meu pai, falei, pai, olha, surgiu uma oportunidade. Aí eu me lembro que ele falou assim, poxa filha, mas eu nunca vi radialista rico, né? Ele achava assim que eu não teria sucesso. Aí eu falei, pai, e bancário rico, o pai já viu? Já jogou de volta para ele. ele. O status da função, né? Sim. Mais segurança, talvez, ele via, né? Estabilidade. Com certeza ele ficou pensando, minha filha agora, né, na rádio. Mas ele tinha orgulho de mim, ele gostava, ele ficou feliz. Imagino, claro. Eu sei que a minha estreia foi numa virada de ano e eu fiz a contagem regressiva, né, ao vivo. Do rádio aqui da cidade. Da meia-noite ali. Né? Balneário já tinha a questão dos fogos, já era uma coisa que já se fazia, né, comemorar na praia. E aí eu fui pro ar, eu me lembro que eu estava muito nervosa, e eu, né... Igual eu hoje aqui com ela. E olha, 10, 9, 8, né, feliz ano novo e tal. Eu trabalhei madrugada, né, 2, 3, assim, madrugadas, e daí eles já me colocaram no horário da tarde. Foi só eu, é que nem o Bambi quando sai caminhar, que ele vai para um lado, começa né? A hora que ele firmar um pouco as pernas. Que legal, você foi assim, você não... Foi. Eu achei que você tinha feito algum curso específico para entrar. Acho que hoje até exige um pouco mais, né, para isso. Tem uma amiga minha que ela dá cursos, tem 2 na verdade, tem a Simone Rigotti, tem a Ellen Francini, elas dão curso. Mas eu tinha isso... Curso de comunicação? Curso de comunicação. Eu preciso fazer, eu ia pedir dicas para você, porque eu preciso... Eu acho que eu preciso, eu gosto do que eu estou fazendo, eu acho que está acontecendo, mas eu quero melhorar. Eu quero falar melhor, eu quero ter uma dicção melhor, saber ler melhor, pausado. Mas você tem né, o teu perfil, o teu jeito é uma coisa... Tem o teu charme. não dá para robotizar. Já tá tudo muito artificial, né? A inteligência artificial já está pegando a voz do João e imitando com filtro. Não, vamos ficar... Continuou assim, natural, então? E como foi essa experiência de ser radialista? Conta. Olha, foi maravilhosa. Eu fiquei na rádio... Como era o nome da rádio? 99, que hoje é Transamérica. Ah, tá. É a Transamérica aqui na nossa região. Ali. Tinha outro nome na época. Na época era 99. Era 99, E eu fiquei assim, até mais ou menos, eu fiquei uns 3 anos e meio no ar, né? E a gente, nesse meio tempo, abri uma produtora de jingles. E aí eu comecei a vender os jingles. E aí tinham vários músicos que trabalhavam, né? Porque o meu ex-marido montou o estúdio e tal. E aí eu comecei a ver que eu estava meio que ganhando mais e conseguindo ter mais dedicação, atendendo as pessoas
nas empresas que tinham jingles no ar. Sim, que tinha muito antes, né? Mais do que hoje, né? Tinham breaks comerciais que eram só jingles. Fora o momento político também, né? Que também criava-se muito, acredito eu, né? Eu até na época, sabe que engraçado, eu nunca peguei campanha política quando eu era radialista. Eu fui convidada para fazer campanha política e eu tinha a campanha política eu não quero. Eu achei que eu jamais fosse pôr os meus pés na política. Daqui a pouco falaremos mais sobre essa questão. Foi aí que tudo... Mas enfim, fiquei 3 anos e meio nessa rádio, acabei pedindo para sair em função de algumas mudanças pessoais também. Acabei indo trabalhar numa rádio em Blumenau para fazer outras coisas. Tive um programa de entrevistas numa rádio AM, que eu queria ter essa experiência também, porque a rádio FM eu era locutora do horário, então anunciava a música, a hora, mas não era o que eu queria me desafiar. E aí realmente fui tive um programa chamado Viva a Vida, que era um programa de entrevista todos os dias das 11 ao meio-dia na Rádio Camboriú. E nesse programa eu tinha assim, advogado, psicólogo, médico, psiquiatra, designer de interiores, decorador, todo tipo de pessoas, 1 hora de conversa ao vivo. Todos os dias? Todos os Uau, dias. Eu fazia pauta, convidava, 5 minutos. Nossa, e consegui... Vamos criar um calendário. Consegui gente para todos esses dias. Meu Deus, era uma correria. Era bem corrido. Mas eu gostei muito dessa experiência. Acho que a entrevista, a gente aprende muito, né? Você sai de cada conversa, eu aprendo, eu cresço, o desafio é grande, porque, imagina, estou aqui com uma gigante na minha frente, mas eu vejo que eu saio melhor. Eu saio, nos próximos dias eu vejo que eu falei, nossa, eu aprendi isso, eu escutei isso, eu consegui transmitir isso para as pessoas que vão assistir depois, eu consegui tirar o melhor daquela pessoa. É sensacional. É impressionante, é uma troca, né? E assim, o mais importante que eu vejo é que hoje a tecnologia permite que isso fique armazenado, né? Naquele período que a gente gravava, que a gente fazia ao vivo, não tinha Não tem como acessar hoje, por exemplo, né? Não tinha. Então, muita coisa aconteceu e ficou na memória, né? Sim. As coisas hoje permitem que você tenha um acesse YouTube, novamente, né? É muito legal. Como foi crescer aqui em Balneário? 5 filhos? Foi legal. 5 irmãos? 4 irmãos, né? Você é a quinta? Isso. Meus pais vieram para montar restaurante. Então, a gente tinha 2 restaurantes. A casa de Itália, que era comida italiana, e a casa alemã, que daí tinha café colonial em cima, e na parte de baixo era uma choperia. Então o pai, que ele pensou, um monte de filho, vem cá, vamos trabalhar todo mundo. Vamos já garantia a cozinha e os garçons já tá garantido. Tava tudo, uma no caixa, outra no buffet, e realmente a gente se vestia de alemãzinha, a mãe fazia trança no cabelo, né, deixava trancinha pra gente atender, né, então foi desde os 13 anos ali, 12, 13, já trabalhando no contraturno da escola. E assim, aprendendo a falar um pouco espanhol para poder atender o turista. Sim. Foi uma experiência muito legal ver a cidade se verticalizando, né? E assim, mudando as cenas. A gente tinha na época o Baturité, quem não vai lembrar? Eu só conheço o nome do prédio, que tem um prédio com o nome dele, eu não conhecia a boate, né? A Barra Sul era muito legal, era as festas, então assim, tinha realmente o Baturité, que era uma boate, né? E tinha também o Saloon, que era um bar mais, né? O nome Saloon lembra essa coisa do country, as portas eram mesmo estilo basculante, né? E todo meio madeirão, assim, estilo bem rústico. E muito show de rock. Você fervia nesses lugares? Sim, eu gostava. Você fervia bastante? Sim, eu namorei muito cedo sempre, fui muito certinha, meu Deus. E eu já namorava e eu ia com o namorado. Mas chegava em casa tarde da noite. A gente tinha horário para chegar, tipo, como meu namorado era músico, então ele tocava até as 2 da manhã, então a gente tinha 2 da manhã. Eu nunca fui muito de extravasar as regras de casa, porque acho que essa coisa do meu pai, que ele era, né, essa coisa do alemão, ele não precisa nem ter austeridade, mas ele já é uma disciplina, então tu se baseia por ele, sabe? Sim. Tu não vou, você já sabe que não pode chegar a tal horário. Não precisa nem falar, né? Teve uma vez que eu, no domingo, a gente foi pegar uma praia e eu não voltei, assim, antes de escurecer. Quando eu cheguei em casa, minha mãe falou,
você foi de manhã para a praia, são 6 horas da tarde. Como assim? Tu passou um dia na praia, filha? Eu falei, sim, né? Qual é o problema? Não, tu não estava na praia. Eu disse, tá, mãe, o que tu quer dizer que eu estava onde? Tava festando, tava em algum lugar. Tava namorando. Mas enfim, foram coisas assim. E né? vocês eram bem amigos? Vocês e os irmãos Sim, saíam juntos? Eu e a minha irmã gêmea, Denise, principalmente. Nós duas sempre juntas. Depois, acabou que ela começou a namorar o atual marido, ela ainda tá com o mesmo namorado da vida toda. Que legal. Ela tem o Eduardo, né? E assim, acabou que ela começou mais a conviver com a família dele e eu acabei me afastando um pouco. Mas a gente se dá muito bem. Até hoje somos assim as mais ligadas. A minha irmã mais velha mora nos Estados Unidos. O meu irmão é bem, como é que eu vou dizer, ele é meio eremita, assim. Ele mora em Estaleiro, uma casa, né, assim, ele quase não sai isolado. de lá. Bem isolado a casa. Cachorro grande, aquela coisa, né? E a minha irmã caçula, ela é mais também solta, ela é comunicativa, ela trabalha hoje com isenção fiscal, ela tem uma filha com autismo, e aí isso levou ela para ela também ajudar outros pais de autistas. Sim. Através de isenções fiscais ou documentações que são direitos, né? Sim. E que às vezes o caminho para atingir esses direitos, para conquistar esses direitos não são tão fáceis, ela trabalha. Ela está instruindo esses pais a buscarem essas ferramentas. Ela dá plantão, por exemplo, em concessionária, daí se tiver algum PCD, não só pais de autistas, mas pessoas, né, com deficiências em geral, ela conhece todas as leis, ela é bem... Que legal. Ela não fez direito, ela fez comércio exterior. E foi aprendendo dentro do trabalho, até pela necessidade do filho. Dela. A Letícia hoje está com 13 anos, mas quando a Letícia era pequena, a Unimed negou alguns direitos a todas as terapias de apoio, né? Que são muitas. Sim. Cada dia a Letícia tem uma terapia. E ela brigou na justiça, ela foi se informar, ela conseguiu meio que ajudar na época a montar todo um processo de defesa. Então, é uma guerrida nessa causa. E vocês sempre juntos, sempre se encontrando. Sim. Que delícia isso. Agora a gente está um pouco mais afastado, porque daí depois que a mãe partiu também, acabou que a gente, né, cada um vai meio que ocupando as suas agendas. De vez em quando eu tô lá mandando uma mensagem, vamos tomar um café, vamos tomar um sorvete, sabe? Reunindo a família o tempo todo. Sim, é bom. Com quantos anos você teve sua filha? Eu tive com 21, bem nova, Eu casei com 19, né? E daí eu estava no banco ainda, bem na transição. Na verdade, quando eu engravidei, eu contei para o gerente do banco que eu estava grávida. Eu cometi essa gafe, porque no dia que eu fui buscar, naquela época eu tinha que buscar o resultado do exame do laboratório. Não se fazia, né, os instantâneos, Sim. né? Não tinha de farmácia, essas coisas ainda. Não tinha. E no dia que eu fui buscar o exame, eu cheguei no banco, assim, e o gerente me chamou, e eu fui na mesa dele, e eu pensei, meu Deus, será que ele já descobriu? Será que ligaram do laboratório que eu tô grávida? Pois não, daí ele falou, olha, eu quero te anunciar uma coisa boa, você vai ser promovida. Você vai passar de atendente, né, pro caixa. Você vai passar por um treinamento, mas nos próximos 30 dias, tu vai assumir o caixa. E eu sempre fui muito autêntica, né? Na hora eu falei, nossa... Puxa, que coisa maravilhosa, que notícia divina. Vai aumentar a salário? Vai aumentar. Eu disse, mas que coisa boa, bem agora. Acabei de vir do laboratório. Ele eu disse, segunda notícia maravilhosa que eu tenho. Daí, qual é a primeira? Eu falei, estou grávida. Ele fechou a cara. Ele tinha um bigodinho, Deus. Uma cara bem assim, sabe? Sisudo. Meu Deus, ele fechou a cara. Eu assinei a promoção e nunca veio a promoção. Por isso que quando eu fui chamada para a rádio, eu aceitei imediatamente. Na hora. Né? Porque nesse meio tempo aí eu tive a Aline, né, tive a gravidez durante um período no banco, não recebi promoção, acabei tendo a licença maternidade. Quando eu volto para o banco, eu volto muito desmotivada, porque eu sofri uma violência. Né, uma violência de gênero, né, que a gente chama, porque qual era a incapacidade mental que eu teria por estar grávida. E, aliás, eu quero até comentar que eu não faltei nenhum dia grávida, por motivo algum, nunca. Eu marcava as consultas pós-expediente e ainda eu
eles demitiram o office boy e eles me colocaram para fazer serviço de office boy. Então eu tinha que, na época não tinha internet, Sim. eu tinha que levar as duplicatas para serem protestadas no fórum, né? Ou para serem encaminhadas para o cartório, né? Eu tinha que caminhar a cidade inteira e meu pai se revoltou, ele falou, filha, eles estão colocando você grávida para caminhar nesse sol, nesse calor. Eu dizia, pai, não tem office boy. Na verdade, eles estavam querendo cavar a minha demissão. Sim. Eles queriam que eu pedisse para sair. Só que eu sempre fui muito resiliente. Isso eles não contavam. Essa parte eles não imaginavam que eu fosse tão resiliente. Até o final, tinhosa. O final. Resiliente também significa tinhosa, no caso. Terrível. Que legal, tudo, nossa. Aí eu realmente saí para licença logo na semana que a Aline nasceu. A Aline nasceu dia 3 de maio. É uma taurina, eu também sou taurina. E eu também, né? Exato. Você é 19? 19. E eu 17. 17, Por isso que a gente tem tanta semelhança, né? Gostamos de coisa boa. A gente gosta de conforto, gosta de comer. Ai. E acho que somos gente boa, né? Somos, acho que sim, acha, né? O povo que se lasca, brincadeira. A Aline hoje está pro mundo. A Aline, sim. A Aline morou na Europa há 7 anos e agora, né, 2 anos para cá, em 2022, ela veio para me ajudar a fazer a campanha para deputada estadual. E aí me ajudou um pouco, ficou em Balneário, acabou conhecendo o Jardel, que é o namorado dela, ela conheceu ele em Florianópolis, mas ele é de Maceió. E aí eles decidiram fazer uma trip, assim, de mochila mesmo, pelo Brasil, porque ele já tinha feito para o Ushuaia. Ele foi até antes dela, sozinho, e eles, né, ele sempre instigou e elas, eu quero fazer mochilão. Acabou colocando a mochila, realmente foi, né, de ônibus inicialmente. Ela tinha até comprado uma passagem aérea, mas daí nesse meio tempo a minha mãe, né, acabou partindo e aí ela perdeu a passagem aérea. Ela falou, eu vou de ônibus mesmo. Se é pra ser mochilão, vamos ser mochilão. Raiz, outra, né? Taurina. Pra quê, minha filha? Pra quê? Intensa. Não dá pra ser meia boca. Tem que ser intenso. Tem que ser pra sofrer, é pra sofrer. Exato. Se é pra ser feliz, é pra ser feliz. Exato. Tudo tem que ter propósito, Sim. né? Nada pode ser sem propósito. Mas não dá conta. E só não pode faltar comida no meio, né? Não, se faltar comida a gente fica irritadíssimo. E aí o Jardel, ele é músico e também é videomaker. E aí eles acabaram, porque ela trabalha para uma empresa americana, ela é programadora. Ah, tá, ela consegue conciliar essas duas coisas. Total, então. Ela tá nômade digital, literalmente, né? E ele tem os trabalhos, os projetos de clientes dele, que ele também concilia. Ela tá recebendo em dólar, então. Ela acho que tá recebe bom, em dólar. Né? Tá bom pra ela. Melhor que muita gente, meu Deus. Esse mochilão tá sendo bem gostoso. Ela tá bem de boa, não tá preocupada. E o Jardel, querido, né, gente boa, criativo demais, ele tem, também eles têm feito propostas por onde andam, né, em restaurantes e pousadas e tal, e ele tem feito muito conteúdo. Ele chega, vai se ambientar, procura empresas. Como ele é músico também, assim, ele não se aperta, ele é realmente assim, como é que eu vou te explicar, uma pessoa bem, ele foi preparado, ele está mais habituado a isso. Tem espírito livre. E ela está muito livre também, assim, claro que eu vejo que ela precisa de um pezinho na segurança como todo taurino. Senão a gente não consegue seguir. A gente tem que ter um mínimo. Ela tem que ter aquela confiança, às vezes eu digo, filha, tu tá gostando? Tô. Tá feliz? Tô. Agora peguei um apartamento por 30 dias. Eu falei, olha, já não é mais na minha terapia, eu falei pra Carol algumas vezes, tipo, a gente não tem segurança de nada, então eu preciso ter segurança disso. Só que mesmo tendo a segurança disso, daquilo, eu ainda acho que eu não tenho segurança. Ela falou, João, você já tem esse mínimo que você quer, ele já existe. Desencana um pouco com essa segurança toda. Relaxa, vive, curte mais algumas coisas, porque esse mínimo já existe. Tem coisas que não voltam mais para trás. Você já adquiriu algumas coisas de segurança. Isso enquanto pessoa, enquanto ser humano também, né? Você fica... E realmente acho que vem muito dessa questão nossa do signo. Eu acho que os signos, eles regem muita gente mesmo, né? Eu acredito muito nessa questão, né, da astrologia, do espiritual. Eu tenho essa conexão também, né, com a consciência divina, né, com a meditação, com esses instrumentos que a gente pode usar. Você conhece a Max Tovar?
Não. Eu vou te apresentar ela então, você vai amar, amar, amar. Ela fez muita diferença pra mim no último. Ter o canal também tem um dedo dela, dessa questão de onde você sai, por que você está aqui, esse corpo que sai do. Tem um nome para tudo isso, né? Que sai do preto e desce e vem para o branco, que toma posse de um corpo físico. Nossa, é sensacional. Você vai amar, você vai amar. Eu falei sobre alguma coisa, né? Antroposofia, por exemplo, com o Zé. O Zé da Congela, você conhece? Sim, sim, sim. O Zé, ele está estudando a antroposofia faz 8 anos já. E a filosofia de Rudolf Steiner, que na verdade, que fala da constelação familiar, né? E aí até essa semana a gente estava conversando sobre várias coisas, assim, e aí ele fala, olha, tá tudo escrito, né? O tempo de nascer, o tempo de morrer, tá tudo desenhado nesse grande mapa, nessa grande, né? Que é o tempo que nós temos aqui. A vida num todo. E a vida, na verdade, aqui é uma experiência, mas a casa, de fato, e nossa casa é para onde a gente vai, né, depois. Mas eu acho a morte realmente uma coisa muito sem graça, né? Porque a gente fica pensando, meu Deus, por mais que tudo bem, vamos lá, vai ter alguma coisa lá depois, vai dar tudo certo. O que tem, né? A gente mas vai curtir mais. Taurina, eu gosto de estar aqui, né? Eu gosto de estar vivendo, eu gosto de estar envolvida com as pessoas, né? Eu acho que se a gente não dá sentido para esse estar aqui, ficar só nessa expectativa do que vem depois, gente, que vida que a gente vai ter aqui? Não. A gente vai passar aqui, sei lá, 50, 60, 70, quase 100 anos, a amiga de vocês viveu quase 100 anos, né? E vai passar quase 100 anos aqui, vamos colocar uma média, 80 anos. Só esperando depois? Não, a gente tem que fazer o melhor pra gente agora, né? Exato. E se puder fazer melhor pro outro junto, melhor ainda. E aí é que tá, né? Aí entra essa questão do propósito, né? A questão do, afinal de contas, o que você tá fazendo com a tua vida, né? Sim. Claro, tô cuidando de mim. Ok, ótimo, parabéns, porque tem pessoas que sequer estão fazendo isso. Sim. Olhando para as minhas sombras, olhando para os meus defeitos, olhando para as minhas manias e tentando, né, dentro da minha condição, evoluir como ser humano. Sim. Né? Que já vai fazer muito bem pro outro só de estar evoluído, né, nesse mundo. Exato. Menos impacto também, né, ambiental possível, então menos consumo disso, menos aquilo. Ter uma consciência de consumo, né, tentar buscar, que nem, né, você gostou da peça, que tem uma questão de ser reciclado, de ser, né, de ter esse apelo, né. Então, assim, procurar um consumo mais consciente, né, eu sei que as pessoas adoram a Shopee, né. Eu comprei com esse pra Shopee recentemente. Parece que o correio tá chegando hoje. Talvez o correio chegue daqui a pouco com o produto. Ó, o dedinho aqui, mas é que não tinha no Brasil esse produto, por isso. Duro que não mesmo, não tem fabricante daquele produto. Agora eu fiquei curiosa, né? Não sei o que São umas velas, aquelas velas artificiais que balançam. Não tem produção dela aqui, mas é plástico, é importado. É plástico, diz lá que é reciclado, não sei, vamos descobrir quando chegar. Gente, você viu que não tem, com a Cissa não tem roteiro. A gente só vai saindo, vai fluindo e é isso. Desculpa por isso. Não, imagina, é pra ser assim. A ideia é essa, é esse bate-papo mesmo. Eu vou resgatar, buscar pra gente conseguir falar, porque eu quero trazer muita coisa sua aqui ainda pra gente conversar. Bom, teve filho, rádio, aí ficou um tempo ali, começou a surgir os jingles, os spots, né? Isso, spot, daí os jingles, né, de rádio, que são aquelas musiquinhas cantadas, daí comecei a visitar os clientes para vender o jingle e eles queriam outras coisas. Eu queria fazer uma mudança na minha fachada, precisava melhorar minha logomarca. Conhece alguém que possa fazer isso? Você pode fazer isso para mim? Opa, vamos fazer também, né? Vamos agregando, mesmo antes de estudar. Sim. Porque eu só fui estudar marketing com 30 e poucos anos. Por conta de uma necessidade. Filha, exatamente, porque eu me sentia um pouco, como é que eu vou dizer, um pouco impostora, né? Tem um pouco da síndrome, né? Mas tinha muito essa coisa do você não estudou? Como assim? Você não sabe o que é os 5 P's? Eu me lembro que uma vez eu fui num cliente meu e ele falou, você sabe o que são os 5 P's? Eu falei, não sei. Então, preço, praça, produto, promoção. Tá, agora eu já sei. Acabei de aprender com você, né? Tá, mas eu vou para a faculdade, não tem problema. Voltei a estudar porque minha filha já estava maior, já tinha uma condição né, ela estava com 10,
entre 10 e 14, né? Aquela idade meio difícil, mas ainda ela já tinha autogerência, né? E nós morávamos num prédio bem vizinha com a minha irmã. Eu dizia, Dani, ó, tô indo pra faculdade, né? Qualquer coisa ali. Dá um socorro ali. E eu comecei, daí eu já tinha me separado, comecei a namorar o meu atual queridíssimo Flávio, né? Beijo, Amor, Flávio. amado, querido, meu companheirão. E ela falou mal dele o tempo inteiro antes de começar a gravar, gente. Agora. Não, ela ama esse homem. Não, ele é muito, meu Deus, ele cozinha, ele é um homem maravilhoso. Olha, ganhou eu no estômago. Taurina. Taurina nata. Mas enfim, o Flávio veio para nossa vida, né? Assim, e quando a Aline estava nessa pré-adolescência, eles acabaram ficando até próximos por causa de esporte. Sim. Ela praticava handebol, daí eu tinha que levar no handebol e assistir o handebol e torcer por ela e dar dicas técnicas. Ele fez com louvor. E acabou que eu fui para a faculdade, terminei meu curso de administração com habilitação em marketing. E em 2004 eu abri a minha primeira, daí empresa solo, né? Sim. Sem ninguém, que foi a Inteligência Marketing. 2004? 2004 vai completar 20 anos, dia 1º de abril. Agora, menos de um mês. Nossa, parabéns, já adiantado, 20 anos de empresa. Muita revolução, porque daí veio toda essa era do Facebook. Na verdade, a gente nasceu no mesmo ano que o Facebook. Mas o Facebook, ele era algo fora daqui. E, era assim, rede social, não era utilizado para propaganda, para nada, né? E hoje, né, tá tudo lá, tá todo mundo lá. Então, assim, né, Facebook não é Facebook, é Instagram, né, é o TikTok, é todo esse aparato, né, de redes sociais. O YouTube, né? Que também a gente está nele também aqui junto. É muita coisa. O próprio WhatsApp que veio depois, né? Porque a gente ainda não tinha essa comunicação. Então, eu passei por essa transição, né, essa revolução digital com a agência. E hoje a agência é uma empresa remota. Nossa, não temos mais a sede. Então, eu tinha um escritório de 100 e poucos metros quadrados, com 13 funcionários. E daí veio a pandemia e eu olhei para aquilo tudo e falei, poxa, não dá para manter, né? Não era viável você ter, né? Primeiro aquele espaço todo. E a gente foi fazendo as experiências necessárias, né? A gente tem um processo, tem um fluxo de trabalho, tem reunião diária, tem acompanhamento de material, né? Sim, da produção toda. Sim, mas a gente sempre foi muito de visitar o cliente, né, João? Então, pouquíssimos clientes foram na agência. Foram até a agência. Era assim com o design também. Só o Bernardo ia muito. Que ele gosta do presencial também e tudo. Mas daí depois que a gente se tornou digital, eu também dei uma peneirada no tipo de cliente. E passei a atender menos o varejo, que tem uma demanda diária. Comecei a pegar projetos mais especiais, né? Esse meio tempo todo, quando que o bichinho das causas sociais e do associativismo picou você, assim, onde começou esse trabalho todo? O primeiro contato com o associativismo foi logo depois que eu abri a agência, porque eu me lembro que eu tinha uma dificuldade de avaliar quais eram os preços né, que as outras empresas da minha área cobravam, né, para fazer o serviço. Existia uma tabela, existe até hoje uma tabela do Sindicato Nacional de Agências de Propaganda, que é o Sinapro, mas assim, o valor, por exemplo, um outdoor, criação 15 mil. Nunca, né? Jamais, né, meu bem? Jamais. Criar um ar de outdoor 15 mil? Nunca. E aí poxa, Sinapro não funciona aqui, ninguém... Não tá batendo. E aí eu estava buscando também uma equalização de como é que funcionaria a hora técnica de trabalho, né? Somando ali as despesas, mais o custo operacional, enfim, né? A questão dos salários, para tentar imaginar como eu poderia, né, ter um preço justo para o mercado, mas não ser também aquela que colocava tudo para baixo, né? Eu tinha que ter um respeito, Topa tudo por dinheiro, né? Exato, não era essa a questão, era valorizar o seu trabalho, que você sabia que já era bom, né? Exato. E aí eu me lembro que saiu uma matéria no Página 3 e estava assim, a Associação Empresarial cria núcleo de comunicação. E eu me lembro que eu liguei lá. Na Cibalc já? Na Cibalc. Daí eu liguei e falei, por favor, eu gostaria de saber, vocês estão criando um núcleo de comunicação e eu não fui convidada. Uau, foi assim. Quem é você? Na Filnet, tipo, eu não era... A Cibalc foi sua entrada para isso tudo, então? Eu tinha nascido em 2004, eu fiz isso em 2004 e meio, 2005 ali. Vocês não me convidaram, mas a gente não sabia que você existia, por isso que a gente colocou a matéria no jornal. É isso, gente.
Essa pessoa é assim. Daí comecei a me engajar, e daí a gente no núcleo, acabei coordenando esse núcleo, a gente fez uns eventos muito interessantes na época, que, não sei se tu vai lembrar, quando os sites passaram a ter barra de rolagem, porque antes o site, ele era uma coisa estático. Era muito sem graça, ele era uma landing page e olha lá, né? Uma coisa quadradinha ali, que tu tinha os botões, era bem... E aí veio a internet 2.0, que era quando os sites começaram a realmente, tu podia rolar para lá, para cá, e aí a gente começou a falar de tipos de programação, que não era mais só o HTML, tinham outros, né, veio o WordPress, veio algumas ferramentas mais né, intuitivas para essa, e aí a gente fez uma convenção sobre isso, e depois fizemos mais um congresso, e eu sei que fomos trazendo, né, vários eventos para a cidade, e acabou que fui convidada para compor a diretoria da entidade. E daí na seguinte, né, fiz a diretoria de comunicação da Cibalc, e daí no ano de 2015 eu fui escolhida para presidir. Foi quando eu entrei na Cibalc. E lá se vão 8 anos. Não, vai fazer 9. 9 já. Meu Deus. Você já esteve à frente de muitas entidades, né? A Cibalc é uma delas, mas teve cargos em várias outras. Sim. Você consegue citar pra gente algumas? Sim. E o que você fez um pouquinho, a experiência em cada uma delas? Sim. A Cibalc, né, podemos começar por ela, que você foi presidente da Cibalc. Isso. Eu presidi a Cibalc e ela me levou para a federação, porque como é que funciona? Para a FACISC. Isso, as associações empresariais, elas estão nas cidades. Então, já aí tem a ACI, a Cibalc é Balneário Camboriú e Camboriú, tem a CITA de Itapema, né, tem a CIG de Joinville, enfim. Cada uma delas, né, tem sua própria atuação, e os núcleos que a gente fala, tem núcleos setoriais, que até então você estava no núcleo automotivo, né? E eu, como fui do núcleo de comunicação, né? E tem, hoje, aqui na Cibalc, são 12, 13 núcleos já. Eu participo ainda como nucleada, agora numa outra, né, no núcleo de sustentabilidade, que foi um núcleo que tem você propósito. Ajudou a criar. Ajudei a criar. Esse núcleo, né? Sim, fui uma das criadoras lá atrás, em 2015, que a gente fez até a coleta de resíduo eletrônico. Hoje é um sucesso, tá aí, né? Existe essa política. O Ecoponto, também vocês tinham aquele container que fica lá, você que foi atrás dele também, né? Aí, junto com o Zé, né? Junto com o Zé, o próprio Assanti, a gente o Fer, né? Que pensou, esteve aqui. Pensou num PEV, num posto de entrega voluntário de resíduo eletrônico, e a gente fez isso acontecer. Era bem difícil porque era desafiador, mas hoje já tem, né, uma política pública em Balneário Camboriú, que você vê os PEVs, né, recolhendo alumínio, vidro, papel, enfim, né, plástico, que você pode ir lá entregar o seu resíduo, né, e isso vai ser encaminhado corretamente. E também os próprios pontos de entrega voluntária dos resíduos eletrônicos, que são aquele carregador que está na tua gaveta, sabe? A gente tem tanta coisa. Tem, né? muita coisa, é muita coisa, é muito plástico. Guarda coisa que não precisa controle, que não funciona mais, pilha, né, lâmpada de LED, enfim. Aí a FACISC, quando ela consegue observar bem as cidades e as atuações, e aí entram as diretorias lá e elas também convidam pessoas que são atuantes, né, localmente. E aí recebi o convite na época para participar como diretora de turismo. Meu Deus, turismo, por quê? Em função do marketing. O marketing é que me deu essa possibilidade de passar para dentro de uma diretoria federativa, ou seja, o estado inteiro, e eu fiz algumas viagens legais e conversei com dados, números, comecei ali, né, até quem me antecedeu foi a Magda também, na FACISC, né, a gente começou a catequizar, vamos dizer, um pouco outras cidades que não tinham o turismo como uma matriz econômica. Pegando o balneário até como estudo de caso, como referência, isso, né? E outras cidades que nem são catarinenses, né? Mas a gente olhou para Gramado, como é que Gramado potencializou, se uniu com Canela, fez uma micro-região, como é que a gente podia fazer micro-regiões vocacionadas para determinado tipo de turismo. Enfim, foi bem bacana, foi uma experiência. Esses trabalhos são voluntários, né, João? Que te exigia muito, né? Porque eu lembro que você via para lá e para cá o tempo inteiro. E a agência, né? Daí a agência e os trabalhos voluntários. A agência e os trabalhos voluntários. Você olhava, o Instagram já estava ali bombando, né? A Cissa está agora aqui, e está em Joinville, e está em Dayal, e está, sei lá, Campos Novos, de repente está... E você foi a Brasília também representar, né? Fui. A FACISC, eu gosto de falar dessa não é uma teia, mas dessa conexão, conexão.
Quando o Fer veio aqui, a gente falou um pouco sobre os núcleos, porque eu sou apaixonado pelos núcleos. Para quem não viu esse vídeo, os núcleos eles são um espaço dentro da associação comercial. Existem várias associações nas cidades. Isso. Estamos falando da Cibalc, que é uma de Balneário Camboriú e Camboriú, tem Itajaí também, e quem está acima dela é a Facisc. Voltando um pouco, os núcleos são esses núcleos setoriais, onde as pessoas, empresários, microempresários, até MEI também, né, se juntam para discutir o setor e desenvolver aquele setor. Eu estive nesse do núcleo automotivo, onde nós éramos naquela época, acho que em 12 oficinas, que buscávamos literalmente se unir para melhorar. Óbvio que tem toda uma questão de doação por trás disso, do seu tempo, do seu intelecto, né, para estar ali, fazer algo acontecer. Só que o objetivo final realmente é desenvolver as empresas. E a gente aprende também. Muito. Porque é uma troca entre concorrentes. É uma troca de concorrentes, isso mesmo. Núcleo, você senta com o teu concorrente. Vamos lá, eu tenho uma sorveteria e vamos lá, teria uns núcleos, né? Vou dar um exemplo assim, não há, mas núcleo de sorveterias. Eu consigo entender qual é a produção, né? Como é que ele faz, como é que ele consegue obter insumos para produzir aquilo. Com melhor preço, né? de mais qualidade. Como é que ele treina um funcionário, né? Enfim, é dentro desse núcleo, né? A gente estava, né, em núcleos diferentes, mas é dentro desse núcleo que tu desenvolve muitos projetos, né, em comum, inclusive. Eu acho a nossa, né, hoje não mais minha, 5 anos já não é mais minha, mas foi por praticamente 5 anos, eu acho que ela cresceu e se desenvolveu muito por conta de estar dentro da Cibalc e do núcleo. Aprendeu até a precificar, né? Porque também tinha um problema. Quanto é que um mecânico cobra? Poxa vida, né? E como é que tu tem um sistema? Qual é o sistema de gestão que tu vai usar? Que não tinha, era papelzinho, era de qualquer jeito. Eu lembro que eu fui no encontro da Enfalto, que gente, eu de verdade, isso era até um preconceito. Eu achava que ia chegar lá num evento com 2 cadeirinhas, um cara lá falando qualquer coisa na minha frente. Não, eu cheguei num baita de um evento. Eu falei, cara, como isso é grande, como isso é importante. E isso traz também para quem está no meio, para quem tem empresa, um grande prestígio, né? Nossa, eu faço parte disso. Então você quer crescer, você quer melhorar a sua empresa, você quer atender melhor, você quer. E você acaba sensacional. Vendo exemplos, né, de coisas que deram certo. Por exemplo, dentro do núcleo ali, tu vai analisar o teu concorrente, ele tem às vezes essa questão, né, do showroom, né, vamos lá, vamos pegar um automotivo, uma oficina mecânica. Hoje ele tem que ter uma água gelada, um café. Muitas vezes sala com ar-condicionado no mínimo, né? No mínimo, um Wi-Fi de qualidade. Então, assim, coisas que tu aprende como empresário. Tu fala, meu Deus, tu faz uma análise, tu vai tu visita o do concorrente, tu vai para a tua estrutura e tu faz realmente uma melhoria, né? Sim. Então, é uma nivelação, né? Há um nivelamento de qualidade. Você pensa como inicialmente, até você pode pensar como sendo seu concorrente, mas depois você vê que ele é seu parceiro. Exato. Porque tem espaço para todo mundo e quanto mais você consegue nivelar, melhor você deixa o mercado, melhor você precifica. Foi assim, eu acho que foi falo com muita segurança, foi sensacional para a empresa. Eu acho que ela está em pé e bem como está até hoje por conta desse período todo da Cibalc. É por isso que eu acredito no associativismo, porque eu vi com os meus próprios olhos, sabe, a coisa acontecer. A sua empresa, né? A sua própria empresa também, né? Você conseguir. Bom, vocês viram que a Cissa ela é engajada em tudo que dá para engajar. Tudo que tiver pessoas envolvidas, empresas, desenvolvimento, ela é extremamente empática, né? Você tem isso é seu, desenvolveu em algum momento de olhar para o lado. Olhando para o lado, ela foi passando por essas diversas entidades e chegou na política. Exato. Que é uma coisa que está crescendo, já vem crescendo muito em você nos últimos anos, né? Até que falei lá no começo, ela foi candidata a vereadora numa uma candidatura coletiva, que chama, né? Ela vai falar um pouco mais disso pra gente também, porque eu vou agora entrar nessa questão, porque eu já vi muito assim também, hoje eu já quebrei bastante isso, porque a política ela é muito mal vista. Exato, E a decisão de entrar na política, ela também foi uma decisão que trouxe muito sofrimento, né, para mim, porque foi bem no ano de pandemia, foi bem no ano que tudo aconteceu, eu digo, né, porque a agência passou do presencial para o remoto, a gente filtrou, né, alguns clientes, né, a gente desligou, outros
naturalmente foram se desligando. Eu tinha de 13 funcionários, eu passei para 6, né? É o que a gente está hoje ali, tá, né? Então, assim, eu reformulei minha carreira profissional e eu, claro, estava, como todo mundo, curiosa. O que vai acontecer com essa pandemia? Sim. Quem seremos nós, né? População mundial, após o Covid? E o que eu vi na época? Eu vi que muitas áreas tinham sido impactadas demais. A área de eventos, Sim. que era uma área que eu vivia muito, né, estava falida. A gastronomia tinham impactado os artistas. Daí até criei um programa, Farol Criativo, né, naquele momento, para dar visibilidade para os artistas que podiam continuar fazendo entretenimento pelo YouTube, porque todo mundo foi se reinventando, né? Sim. A gente começou a assistir live, que não existia. Então, assim, naquele momento veio um convite de uma amiga minha que estava presidindo a Fundação Cultural, a Bia. A Bia falou, olha, Cissa, eu estou pensando em montar um primeiro coletivo para Balneário Camboriú, para candidata a vereadora, eu quero, né, vai ser o meu nome, né, porque eu tenho que ter uma pessoa para registrar. Representando. Porque o CNPJ é registrado no nome de um CPF. Mas eu quero convidar pessoas da área criativa. E você é uma pessoa que eu quero convidar. Vou convidar a Dagmar Castro, que é produtora cultural. Vou convidar a Rafaela Cruz, que na verdade ela era do Maracatu. Então ela tinha essa pegada da cultura, né? Ela tem uma convivência muito grande com essa coisa da música. E ela também é uma pessoa, é uma PCD, uma pessoa cadeirante. Né? Então ela vinha com uma pauta da inclusão, né? Sim, naturalmente. E a Gisele, que era uma menina, uma bailarina, ela era negra. Então, assim, né, a mulher preta, a gente sabe que a política às vezes não tem esse espaço. Então, naquele retrato, ela é meio tomada, né? Ficava muito interessante essa diversidade, porque nós éramos, na verdade, uma candidatura. Eu vou dizer para vocês, ela era uma candidatura que vinha com uma proposta de fazer refletir mesmo. Poxa, 5 mulheres distintas entre si, uma cadeirante, uma mais velha que é a Dagmar, né, que já cabelo branco e tudo, né, o etarismo tá aí, a gente sabe, não dá para envelhecer hoje em dia, pelo amor, né, e aí tinha várias questões, né. Ia trazer muitas visões ali para esse cargo. Né? Era uma candidatura ativista, daí eu vou dizer que é esse meu lado de dizer, e aí? Vamos dar espaço para esse tipo de projeto. Dar voz, né, para isso tudo. Eu estava bastante otimista até na época. A gente teve 365 votos e a pessoa que se elegeu dentro do nosso projeto ali se elegeu com 500. Então, assim, eu sentia que tinha uma certa adesão. Muitas pessoas davam, Sim. Pô, gostei da ideia, pô, é diferente, vamos lá. Só que realmente, para você conseguir convencer, né, de uma transformação tão grande, não é tão rápido. Eu sei que agora vão ter outras candidaturas coletivas esse ano também. Aqui, essa foi a primeira ou já tem outros lugares do Brasil que acontece? Não, aqui em Balneário Camboriú a primeira foi essa, que a gente participou em 2020. Aí em Florianópolis entrou, daí era até do PSOL, do partido que é um pouco mais, digamos, à esquerda ali, né? Que é um partido um pouco mais alternativo, entraram... O seu é o PDT, né? O meu é o PDT. O PDT a gente pode falar que ele é um centro-esquerda? Ele é um centro-esquerda, ele é um partido assim que... Qual é a característica dele? Ele sempre vai valorizar a educação como um agente transformador da sociedade. Então ele entende que criança e todo o ser humano, durante sua vida toda, se possível, por favor, continue estudando e desenvolvendo. Porque a gente tem que sair daquela condição de um país, por exemplo, onde a gente manda os nossos melhores insumos para fora de forma bruta, né? Mas não, que a gente comece a ter nossa manufatura, nossa indústria forte, né? Nossa benfeitoria, nosso design brasileiro, nossa criatividade, isso, né? Entendeu? Que isso seja embalado e vendido para fora, que a gente tenha nosso espaço no mundo. Nós somos quinta praticamente economia mundial. Não é possível que um país com esse continental toda, e com essa diversidade continue servindo o melhor do seu bruto, né, nos containers para fora, sendo sub ainda, isso, né? E as crianças analfabetas, malnutridas, né, depois não se inserindo em mercado de trabalho, entrando como facilmente cooptadas pelo crime, pela drogadição, pela depressão, né, pela gravidez precoce. Então, são essas questões que me pegaram no PDT. Eu falei, opa, isso me interessa. Isso me faz
música aos ouvidos, Sim. porque é uma forma de transformar a sociedade de verdade. Se você quer falar de combater a violência contra a mulher, vai para a educação. Sim. Se você quer falar de desenvolvimento econômico, vai para a educação. Emprego e renda, vai para a educação. Tudo sai Tudo de educação, é dentro né? da educação. A política te pegou nisso tudo, né? Foi. Lógico, você tem que ir para um partido, você se Isso. identificou com ele, mas eu acho que você é tudo isso já desde sempre, né? Isso, e daí foi onde a gente exatamente encontrou uma possibilidade, porque, poxa, eu quero fazer alguém para o mundo, queremos. Até tinha um memezinho de uma amiga minha que ela dizia, né, o que queremos, né, bem ativista, queremos isso, mas como vamos fazer para acontecer? Sim. Tem que colocar na prática, né? E hoje a gente vê possibilidade real de melhorar o mundo. Eu falo para ti, eu acredito que as pessoas mudam, eu acredito que as pessoas possam mudar. Sim, né? sim, Até fato. uma questão de violência, por exemplo, que é um tema que a gente lida muito com o combate à violência de uma forma geral. Poxa, como a gente fazer a transformação? Né? É o tratar quem agride, é o tratar o agressor, e é também trazer a educação para a tomada de consciência de, opa, isso não é bom. Sim. Isso é uma agressão, isso é... Né? Como é que eu vou entrar no mercado de trabalho? Você pensa com a inteligência artificial, o que vai mudar? As profissões vão mudar demais, né, João? E muito rápido, né? Muito rápido. A gente não sabe o que vai ter de profissão. O que vai fazer, não. Se bobear médico, não vai precisar mais. As faculdades já não sabem o que elas vão lançar de curso. Exato. O MEC acho que não vai dar conta de acompanhar e aprovar curso, porque é muita coisa nova acontecendo o tempo inteiro. E né? a gente precisa garantir, para que não haja tanta injustiça social e um degrau, né, tão grave, equalizar de o pessoas máximo. famintas, miseráveis, né, abordando você, pedindo, por favor, me dá alguma comida, entende? E sabe, é sobre isso, sabe? A gente precisa colocar isso não é uma escolha, né? Essas Diferente que as pessoas às vezes falam, né? E a gente tem que ver que, querendo ou não, pessoas que têm, né, uma condição, por exemplo, a gente falou de uma mulher, que eu estava no coletivo na época, uma mulher preta, ela não, às vezes não conhece nem basicamente a sua raiz, porque ela era uma escrava. Até muito pouco tempo a família dela era vendida em mercado. Ela era gerações, a família né? foi uma propriedade, ela não tem... Nós sabemos, nosso tataravô, nosso bisavô, a gente sabe, né? A gente recebeu que seja uma caixinha de joia com um anelzinho lá, a gente tem alguma coisa. Mas se você pega as pessoas, né, no Brasil, um país escravista, né, que realmente foi uma modalidade, as pessoas vêm sem nada, né? Essas gerações aí, tu vem essa questão da cota, né, da cota de pessoas pretas, pardas, por que isso? Aí que entra o posicionamento, vamos dizer, do partido ser de esquerda ou direita. É só essa questão de olhar para a humanidade. Como você olha para isso, e né? ver que tem injustiça, ainda precisa ser equalizado. E a gente precisa pensar em políticas públicas para isso. Você é presidente da AMT. Isso. O que é a AMT? A AMT é o movimento, é o organismo de mulheres do partido. Eu sou a presidente estadual, né, do organismo feminino de mulheres. É a associação. Uma associação das mulheres. Ação da mulher trabalhista. Ação da mulher, não isso. Associação. Né? Que daí são eventos, né? A gente faz curso, palestra, estuda, né? Participa de eventos. Temos a semana agora, né? Por exemplo, Internacional da Mulher, com várias agendas. Então, são as mulheres que participam do PDT, né, a nível de Estado, que se organizam dentro desse organismo. E aí eu estou lá presidindo, por enquanto. Ela faz pouca coisa. É bem tranquila a agenda dela. Para eu conseguir se ver com ela, a gente não vai conseguir nunca um horário para gravar com a Cissa. Mas ela foi extremamente disponível. Obrigado mais uma vez. Querendo muito te encontrar. Que bom. Muita vontade. Tá uma delícia, eu tô adorando aqui conversar com você. Eu Aprendendo horrores, porque a gente gosta, eu gosto de política, gosto de... Já tá. Quando você escuta essa frase levada de uma forma pejorativa, de política é tudo igual, o que você sente quando você escuta isso? Você já falou isso um dia também? Sim, eu nunca imaginei que eu fosse política. Quando eu era adolescente, a gente faz aquela teste vocacional, né, e falava que eu ia ou para comunicação ou para política, e dizia, não, política jamais. Mas eu creio que ali na pandemia, quando a iminência do perder pessoas que a gente amava, desses problemas sociais que se agravaram, essa urgência toda, né? Ali eu despertei para, se eu quiser fazer algo, talvez seja através da política. Mas você não vai entrar lá só por causa de dinheiro?
Não. Eu acho que não, dá muito mais dinheiro ser empresária. Né? Muito mais. Faz um job, já ganha, né? Ali é salário, ali é uma outra situação. Sim. Mas o que eu quero colocar? Infelizmente, tem pessoas que querem o poder. Sim. E tem pessoas que querem agir. Então, justamente aquelas pessoas que querem o poder simplesmente, né, sem devolver, ou devolvendo muito pouco, né, em troca, são as pessoas que a gente pensa, poxa, mas político é tudo igual. Porque ele está querendo o poder por alguma causa, algum motivo, que não é de fato devolver a representatividade que ele recebeu. É algo totalmente individual, né? Exato. É aquela característica dele assim, ó, eu quero estar lá, mas por quê? O que é que tu vai entregar? O que tu já faz, né? Ego. Como é que tu exato. E aí tem essa questão do ego, tem a questão de não querer largar. Então, assim, dentro do meu projeto pessoal, eu tenho até expectativa de fazer o mandato de vereadora. Eu fui para deputada justamente convidada pelo partido, já como uma preparação, claro, foram 2.271 votos, quem sabe eu tivesse chego lá, né? Sim. Eu estou hoje com uma amiga que chegou, tá ocupando a suplência, né, na Câmara dos Deputados aqui em Santa Catarina, na LESC, e ela teve 4.000 votos. Então, ela teve mais votos que eu, mas não foram tantos mais votos. Vai que eu, por algum motivo, conseguisse chegar e estar lá representando essas pautas todas que a gente coloca, né? Diminuir as desigualdades, né, e tudo mais. Mas, enfim, fui para deputada justamente porque foi uma oportunidade também de já fortalecer e dar um pouco de envergadura para uma candidatura, daí sim, sozinha, a vereadora, que é o que acontece agora nos próximos já podemos meses. Dizer que você vai... Pré-candidata, a gente pode dizer que sou uma pré-candidata, porque precisa passar por uma convenção partidária. Claro. O partido tem que aprovar isso. Isso, o ritual partidário, né, padrão, de lei, né, é esse. As convenções são em agosto, e assim que você é aprovada, a nominata ali dos candidatos que vão sair, né, se você está com tudo ok, em dia, com a justiça, tudo certinho, aí você pode ser uma candidata de fato. E aí você recebe um CNPJ, porque a tua campanha não vai no teu CPF. Todos, por exemplo, assim, vamos lá, vamos investir um pouco no impulsionamento de conteúdo no Google. Isso é uma nota fiscal para aquele CNPJ. Sim, porque vocês recebem um valor do fundo e também doações, né, para a campanha. Tem um fundo partidário, ele é distribuído pelo Brasil inteiro, então sobra tipo, muito pouco, muito mesmo pouco, sabe? R$300, R$400, não dá para nada. E tem, por exemplo, as pessoas que querem que você chegue lá. E daí são os doadores, que a gente chama. E aí esses doadores, eles podem estar, né, fazendo doações de também 300, só que são doações que são geralmente proporcionais ao que eles declaram no imposto de renda. Claro. Né? Então, assim, por que a Justiça Eleitoral fica de olho? Porque existe os super investimentos. Existem a quebra, digamos assim, né, do padrão de investimento. Isso não é justo, não é democrático, porque tu vem, por exemplo, um outro vai investir 1 milhão na campanha e tu vai investir 5 mil. Óbvio que ele vai ter muito mais pessoas, né, trabalhando para ele. Né? Então, existe um cuidado que a Justiça Eleitoral, ela limita o valor investido, ela limita o valor para ser recebido de doações. Legal. É tudo muito regularizado. Eu vejo isso com bons olhos. Sim, é bom a gente saber disso. É uma informação... A gente sabe superficialmente que existe um cuidado, mas a gente não sabe tão profundo como é isso, né? É importante também colocar que, assim, alguns partidos... A gente tem que ter partido, infelizmente, porque esse processo democrático tem letrinhas ali. Mas alguns, por exemplo, o partido que a gente está, ele não coloca pessoas com discrepância muito grande de votos. Ele faz uma média... Ele convida pessoas com potenciais muito semelhantes entre si. Por quê? Porque ele entende que o mérito, de fato, para ocupar uma cadeira no Legislativo tem que ser do trabalho feito naquela eleição. Entendi. Entende? Então, por exemplo, ele vai convidar o João para ser candidato, o João tem uma participação numa entidade, ele ali consegue, né, conversar com X pessoas, ele é parecido com a Cissa, que faz... Então, assim, tudo equaliza. Mas é uma postura muito mais do partido. Tem alguns partidos que têm uma discrepância que aí você só realmente os que têm menos votos, eles servem para fazer uma torre
para um que já se sabe quem vai ser o eleito. Entendi. Entende? Já é estratégico. Daí não é legal. Não, Aí vai não, ser não, esse não. tipo de... É uma manipulação, praticamente, né? Esse tipo de envolvimento, dessa maneira, para mim não serve. Sim. Então eu estou, né, saindo me coloquei à disposição como pré-candidata. Se tudo correr bem, né, vou estar correndo que nem corrida de cavalo ali, cabeça com o vereador que já está eleito, Sim. né? E vamos ver se a gente consegue, né, entrar, porque podem entrar mais de um, também pela soma de votos. Tem toda uma técnica, né? Que é, como se diz, é necessária, né? Exato. Eu falei agora há pouco sobre essa questão a gente falou sobre o poder, eu falei sobre a questão do ego. Eu acho que a gente não ter ego, acho que é meio difícil também, né? Eu acho que faz parte do ser humano. Sim. A gente só tem que cuidar dele. Diante dessa observação, perder uma eleição, eu vou fazer uma pergunta realmente uma coisa que está dentro de mim, assim. Tem alguma frustração muito grande em cima disso, ou você já entendeu que era um processo para chegar agora na próxima candidatura? Porque se trabalha muito uma candidatura, né? Se trabalha muito e a gente tem muito contato com pessoas com demandas verdadeiras. Pessoas que tu jamais... O que eu gostei do processo eleitoral é que tu vai em lugares a convite de várias pessoas e tu vai começando a entender que, meu Deus, pessoas têm demandas que tu jamais imaginou. Sim. Sabe? Começar a ouvir as pessoas diretamente. Infelizmente, assim, a gente se conectou com... Na época, até em Barra Velha, tinha um senhor que ele tinha diabetes, ele não tinha uma perna, e ele queria uma perna, ele só queria uma condição de ter uma perna mecânica, por exemplo. Né? Claro, ninguém vai dar uma perna mecânica, isso não existe. Quem prometer isso, político dá uma perna né? mecânica. Né? O que tem que ser feito? Tá comprando voto isso, né? Se fizer isso. Teria que analisar onde é que ele está, qual é o hospital referência, como funciona para ele se inscrever num projeto. Ensinar a pessoa aos direitos que ela tem, que eu vejo assim, que aqui no Brasil, a ignorância, no sentido de não saber quais são os seus direitos, é o principal entrave. Né? Claro que a nossa saúde, infelizmente, ela não é referência, mas nós temos um SUS que pelo menos democratiza muitos processos. Sim. Né? Às vezes, uma cirurgia eletiva, ela tem um pouco mais de dificuldade, tu entra numa fila, né? Uma questão também de um auxílio, por exemplo, né? A uma questão de saúde ou uma previdência por idade, por isso, tu entra num processo, né? Tu acaba sendo colocado na mesma condição que outros. Sim, né? sim. Mas ao mesmo Nivela, tempo, né? nós temos falta de informação. As pessoas não sabem onde procurar ajuda. Elas não sabem. E a informação está escondida também muitas vezes, né? Eu digo que realmente um gap, né? Realmente é um gargalo gigantesco, porque a informação não chega lá onde tem o problema verdadeiro. Para esse senhor, por exemplo, não chegou. Não chegou. E foi muito triste, assim, porque ele vinha, a expectativa, daí, será que eu vou conseguir? Né? Então a gente deu orientação. Enfim, a gente conheceu muitas pessoas com diversos problemas e tudo que a gente pôde fazer no sentido de orientar e de passar contatos, né? Telefone, tem que ligar nesse número, tem que... Enfim, ensinar as pessoas a buscarem seus direitos. Você tocou em muitas pessoas com essas dificuldades. Muito. A frustração talvez não entrar vem disso, então. Eu me senti, como é que eu vou dizer, quando eu soube que eu não ganhei, assim, como é que eu vou te explicar? Eu pensei, bom, eu fiz de verdade tudo que eu podia. Eu não poupei, eu dentro daquele meu estilo, né, resiliente, taurina, cabeça baixa, sabe? Enérgica. E eu fiz com alegria, eu fui me divertindo e ao mesmo tempo, você sabe, eu tinha pessoas do meu lado, né, a Gisele, por exemplo. A Gi, eu recebia coisas de vocês o tempo todo. Aquele evento eu não consegui ir porque eu fiquei doente, estava muito ruim de gripe. O Bernardo também. Tava eu e o Bernardo ruim de gripe, você fez um evento, acho que lá em Camboriú, né? Isso. E a Gi convidando pessoalmente, mandando. É porque todo mundo conhece a Cissa, gosta da Cissa e compra a ideia junto com ela. Porque sabe que você é uma pessoa séria. Sim. A intenção desse vídeo em nenhum momento foi fazer campanha para a Cissa, mas eu faço tranquilamente. E eu fiz na época, conversei, votei, não estou nem falando isso para poder ganhar crédito contigo, mas porque a gente sabe quem é ela, sabe o que ela faz pelas pessoas, sabe as intenções realmente dela, né? Então
quem estava perto, a Gi, comprou a ideia junto com você e foi para cima também, né? Foi linda a sua campanha, né? Foi muito clara, né? Isso que eu, no final, assim, que eu olhei, eu me lembro que eu gravei um áudio para agradecer as pessoas que tinham, né, de alguma forma acreditado nesse projeto. E eu me lembro que a Aline, minha filha, editou o vídeo, né? Ela tinha um vídeo já escolhido algumas imagens que ela gostou. Sim. E aí eu fui, assim, eu narrei o vídeo, né? Muito obrigada, tal. Assim, até hoje quando eu vejo esse vídeo eu penso, eu acho que eu entreguei a minha verdade total. Sim, sabe? Sim. E gratidão mesmo era tudo que me restava. Muito obrigada por tudo, porque eu jamais esperaria na minha vida ser candidata a deputada, quanto mais, né? Sim. Então foi uma experiência, e como eu falei, me conectei com dores que a gente às vezes está na nossa bolha, no nosso mundinho, a gente nem imagina que existe. Foi importantíssimo, foi né? um choque de realidade. Sim. E fez crescer também mais. Muito. Né? Olhar para dentro, gratidão, sabe? E ver o que eu posso fazer, né, nesse mundo, para não vir aqui a passeio. Você é uma mulher extremamente atuante, empresária, à frente de muita coisa. Esses dias eu vi uma matéria, uma reportagem com aquela Ana Paula Padrão, a jornalista. Acho que ela apresenta o MasterChef também, né? E ela falou que inconscientemente, instintivamente, ou até mesmo por questão de autoproteção, ela viu que ao longo da vida dela ela foi mudou a postura, mudou a voz para parecer um pouco mais masculinizada. Ela entende isso hoje e não fez isso porque ela sempre se sentiu uma pessoa muito frágil. Por que eu estou falando tudo isso? Porque ela entende que o mundo ainda pede, ainda tem preconceito contra as mulheres. Você acha que em algum momento você teve também que ter uma postura um pouco mais perto de uma postura de um homem para se colocar presente? Eu creio que não conscientemente, mas eu tenho né, meu corpo, né, assim, meu próprio biotipo, né, eu tenho ombros largos, eu tenho às vezes uma firmeza, né, eu creio que isso acabou acontecendo para impor, porque a pior coisa que tem é não ser ouvida, né? Como aconteceu quando eu fui promovida lá no banco, que eu contei a minha gravidez, fui super honesta, e ele não foi honesto na época, o gerente, porque ele não falou, eu vou cancelar não vai dar para eu promover você. Então, assim, ó, tu entende que ainda o mundo, ele blinda esse preconceito contra a mulher ou contra outros tipos de minorias, né? E às vezes, assim, você vai desenvolvendo isso sem ter consciência. Sim. Entende? Tu começa realmente... Teve um período que eu usei o cabelo bem curto. Agora eu tô querendo deixar um pouco mais feminino, eu quero deixar o cabelo crescer um pouquinho. Não que só... Não é o cabelo. Sim, é questão estética também. Mas tem coisas em mim que eu preciso, assim, voltar a olhar pro meu feminino. Resgatar sabe? isso. E entender que, assim, a violência vai ocorrer, ou política, ou, né, o silenciar, o gaslighting, ou qualquer tipo de violência. Que você falou? O gaslighting. O que é gaslighting? Que é aquela coisa que, por exemplo, se dependendo tu manifestar um pouco o que tu pensa, né, a pessoa pode dizer que tu é doida. Ah, tá. A mulher, então, você vê como doida mesmo, né? Então... Sim, sua doida. Sua doida. Olha aí, né? Sim. Não falei isso. Opa, peraí, falou sim. Vou pegar aqui a gravação. Não, realmente assim, tem muitos tipos de violência que a gente ainda sofre. E aí tem que fazer essa mutação para conseguir ganhar espaço, né? Triste, eu ia falar mas é triste isso. Mas né, a tomada de consciência, e eu vejo as jovens, elas estão muito melhores. Estão mudando isso já, né? E a gente falando disso, desperta a pessoa que está lá ouvindo do outro lado, falando, nossa, realmente isso acontece. Aquilo que você falou, quando você foi falar para o seu superior na época do banco, você estava sendo só uma mulher que estava grávida. Exato. E você foi tirada dessa promoção, tirada do banco, literalmente. E a minha competência não estava colocada em jogo pelo fato de eu gerar um bebê. Sim. Até porque se não for assim, a humanidade vai ser extinta. Né? Além de tudo. Até que a inteligência artificial arrume os úteros para... O que é o projeto Justiça por Elas? Então, o Justiça por Elas, na verdade, é um projeto ainda, né? A gente quer ter um instituto realmente de acolhimento de mulheres vítimas de violência. Né? Então, daí já focado para mulheres vítimas de violência doméstica. Qualquer tipo de violência, realmente, né?
onde nesse instituto a gente consiga trazer uma rede de atendimento, né? Uma rede de apoio, por exemplo, a psicólogos, né? Tratamentos diversos, né? Tem mulheres que infelizmente acometidas de violência acabam contraindo HIV. Tem muita coisa. Esse projeto vai ser desenvolvido a nível municipal? Ele já tem assim uma conversa. A gente fez uma palestra, montou um material, vem conversando com um amigo nosso que desenvolve institutos, ele ajuda na construção, né, para a gente colocar isso em prática. Isso provavelmente vai ser após 2025. Tá. Né? E mesmo que você coloque esse projeto aqui a nível municipal, ele pode ser copiado e replicado, né? Então isso toma grandes proporções se as pessoas olharem com bons olhos para esse projeto. Com certeza, com certeza. E é um projeto necessário, tá? Porque a gente fala assim, violência. Tem pessoas que nem sabem que estão sofrendo violência. Não consegue identificar o que é, né? Só se elas olharem para si e para a dor que sentem em alguns aspectos, é que elas vão dizer, gente, isso é violência. Esses dias eu conversando com uma pessoa, não vou citar nomes, e ela não estava entendendo que ela estava sofrendo uma violência que eu identifiquei, acho que uma violência financeira. É patrimonial. Patrimonial é o nome? Eu falei, nossa, ela está totalmente dependente e tolhida, ela não pode fazer nada. Para qualquer coisa, ela tem que pedir, para qualquer coisa mesmo. Só que ela está dedicada aos filhos, então assim, é uma parceria ali, né? Tiveram mais de 2 filhos, então isso exigiu alguém para cuidar. Exato. Então, não é bem por aí, né? Eu acho que daí parou de ser nosso, começou a ser só dele. Isso. E ela se sente extremamente acuada. Exato. Eu não levei com essas palavras porque eu não tenho essa propriedade toda para falar, mas eu tentei despertar algo para que ela, no mínimo, começasse uma conversa dentro de casa. Ela vai precisar. Para também não combater isso com violência, mas vamos trocar uma ideia sobre isso, que às vezes eu estou fazendo até inconsciente do outro lado. Não vou julgar de imediato também, mas... A maternidade, aliás, até foi tema do Enem, né, recentemente, que quando a mulher está indo para o mercado de trabalho, quantas tarefas em geral ela acaba desempenhando antes de sair de casa, que são invisibilizadas. A educação dos filhos, por alguma coisa cultural, a gente sempre atribui à mulher. Sim, né? Naturalmente, né? Naturalmente. Essas questões de tarefas da casa. De casa também, né? A mulher... E assim, a gente sabe que parceria, né, no âmbito domiciliar, ela é necessária. Você vê que hoje tem muitas famílias formadas por avó que cria netos, né? E assim, por que o neto não vai contribuir? Vai. Por que a avó tem que ainda prestar aquele serviço, né, doméstico, além de tudo? Sim. E, assim, as violências, elas são ainda muito pouco difundidas. E as pessoas não têm consciência. Então, a gente tem que passar por um processo de educação, volta aí também. Né? E de muita conversa, de muita compreensão de todos os lados, né, para quando chegar e abordar alguém, falar sobre isso, a pessoa seja aberta. Então, acho que quanto mais pessoas falando e educando, né, a gente vai estar um pouco mais aberto. Eu vejo que a gente precisa mesmo desmistificar, e quando a gente fala sobre isso, trazer os homens, trazer as pessoas de todas, sabe, as gerações também, porque é uma questão que eu falei, o jovem está um pouco melhor preparado, ele está menos preconceituoso, né? O jovem está um pouco mais aberto, né? Ele até não tolera certo tipo de preconceito hoje, né? Ele vê que isso com, né? Meu Deus, né? O ectarismo, né? As fobias gerais, né? A homofobia, né? A questão, né? Enfim, de racismo. Todo tipo de preconceito, né? Porque está se entendendo cada vez mais que o ser humano ele é único, dentro dele, mas ele é igual a todo mundo. Não tem por que eu ter preconceito com esse, com esse. O que muda no final, né? São só preconceitos, literalmente, né? São só ideias que um dia alguém colocou de que essa pessoa é inferior a mim. E você imagina, só para até concluir essa questão mesmo da importância do Justiça por Elas, que eu imagino como é um projeto ainda que não foi... Mas você sabe, por exemplo, a violência obstétrica. Recentemente eu tive uma amiga que ela é uma mulher preta, ela tem 50 e poucos anos, ela teve 5 filhos. E ela descreve que os partos normais dela, ela nunca recebeu qualquer tipo de auxílio,
porque o argumento das mulheres no hospital é que a mulher preta sente menos dor, é mais tolerante à dor. Isso agora, a gente tá falando de ontem. E ela disse, e ela falou para mim, ela disse assim, como que ela pode saber se eu tenho mais ou menos dor? Que horror, Como gente. que ela pode saber qual é o meu nível de dor pela cor da minha pele? Entende? Então, quer dizer, é uma questão cultural do que, da própria volta, a questão da escravidão. Sim. Entende? Do açoite, da forma como o negro foi explorado, né? O preto, na verdade. Esse termo violência obstétrica foi retirado, né, do catálogo da saúde. Foi. Por um tempo, não veio ser usado. É? Foi usado recentemente. Recentemente. Usar o termo violência obstétrica. E agora foi de novo reconhecido como uma violência. Como termo válido. Gente, porque se é uma violência tem que ser falado, tem que ser resolvido, E, né? inclusive, essa questão do direito a uma companhia durante o processo do parto ali, que é um direito, né, da mulher enquanto ela está realmente naquele... Ela está tão vulnerável. Extremamente vulnerável, né? É muito... Ela e o bebê, né? Ela e o bebê. E aí tem alguém ali, ela, né, pode ser um vizinho, Sim. pode ser alguém que ela indicar, pode ser uma amiga, né, pode ser qualquer pessoa que, desde que ela autorize, que esteja com ela, porque muitas mulheres não têm, né, o marido ou aquela coisa perfeita. Você trouxe, até a próxima pergunta minha faz muita ligação com isso. Você está à frente de tantas coisas, ter tido tanto sucesso em empresas, você acredita que o fato de ser uma mulher branca e bonita abriu muito mais portas para você? Eu creio que sim. Além da sua competência, claro, né? Sim, mas sim. falando dessa questão realmente de passabilidade, você acredita que Obrigada pelo bonita. Você é linda, você sabe disso. Obrigada, meu Deus. mas assim, ser loirinha de olho azul ajudou muito. Né? Ajudou muito e assim, também ter acesso a estudo, né? Ter poder, de volta, por aqui? Não, tô tranquilo. Ter acesso à educação, ter Sim. podido estudar, ter tido cultura, ter podido viajar, entendeu? Ter assuntos diversos, poder sentar na frente de um empresário de qualquer porte e tratar ele de igual para igual, né? Gente, eu tive uma experiência com uma amiga minha que nós visitamos uma empresa e ela é uma mulher preta também, de novo. Eu estou ainda chocada. Que quando o empresário chegou perto dela, ele falou, nossa, você tem uma cor tão bonita. E ele passou a mão nela, assim, que foi uma coisa... Eu falei, eu tô vendo isso. Ele tocou nela como se ela fosse um vaso. Um objeto. Um objeto. E aí depois eu só olhei para ela, ela olhou para mim, porque nós fomos visitar essa empresa, né, por um outro motivo. Né, ela realmente é uma prestadora de serviço para alguns projetos nossos. E aí quando nós saímos de lá, ela falou, você viu o que ele fez? Eu para não perder o cliente, eu não falei nada, mas ele me tratou como se eu fosse realmente um produto. Entende? Só faltou ela dizer, sabe, ele dizer, olha, sabe, eu quero experimentar. Jesus. Entende? Então tem assim, muitas coisas, e eu vejo isso ainda, claro, principalmente em pessoas ainda mais que já, né, que tem uma cultura mais enraigada. Sim. Né? Eu tenho muita esperança no mundo. Você tem muita luta pela frente. Muita. Né? Temos, né? Temos. Eu acho que falar disso cada vez mais vai ajudar a gente a crescer, evoluir e sermos pessoas melhores, né? Óbvio que a gente tem que ter pessoas à frente, como você, para que isso aconteça, para que isso tenha visibilidade, para que isso realmente seja escancarado muitas vezes, né? É isso aí. E a gente conta com você para isso. Obrigada, né? João. Vai acontecer muita coisa ainda. Vai, vamos juntos. Agora vamos pro quadro Gente Como a Gente. A gente tem um quadro também nesse programa. Que legal. Eu falei tanto já. Não, mas agora é até mais descontraído um pouco. Um filme. A Vida é Bela. É lindo esse filme, lindo. Né? Lindo demais. E é isso que a gente falou tudo agora, né? Todo esse tempo falando. Olhar esse lado bom do mundo e buscar essa perspectiva de um olhar diferente, fazer diferente as coisas, né? Imagina disfarçar uma guerra, uma criança que não tinha alimento, esconder essa criança da forma, né? Então, assim, o heróico que ele foi, né? Até o último minuto. Ele não deixou, a criança não deixou de estar na guerra, de sofrer tudo aquilo, mas o pai trouxe uma outra visão para ele, né? É lindo esse filme mesmo. Uma série? Uma série? Ai, Sex and the City. Amo ali, ó. amo. Você se considera qual delas? Não tem Samantha? Mas acho que sim. Eu amo demais essa série também. Uma música, Cissa. Eu gosto de Clara Nunes.
Eu gosto dessa coisa do batuque, Aham. sabe? Do mar sereno, quando ela pisou na areia. Essa Quem são malemolência do mar? toda. Essa coisa da brasilidade, sabe? Da música que enche o teu espírito, sabe? Que te leva para um lugar, que te eleva. Né? Eu gosto de várias músicas, mas me veio essa porque eu tenho ouvido muito. Uhum. Eu estou agora num projeto de cantar para males espantar. E nós somos em 5 mulheres. Ai, que delícia. Daí a nossa professora deu o nome de sambadeiras. Que então massa. a gente está ouvindo muito essa raiz, o Aham. samba raiz. E eu estou vendo o poder que essas músicas têm sobre a gente. Então eu vou citar nesse momento essa. Lindo. Um livro. Ai, meu Deus, eu tô sem ler. Gente, eu tô com uma vergonha de dizer que eu não tenho lido mais nada. Ai, qual livro que eu posso citar, meu Deus? Aquela bem assim, ó, a Bíblia. Ai, Deus. Olha, faz tempo que eu assim, eu até tô com um livro que eu ganhei do Ederson, lá da Cibalc. Uhum, Casimiro. Que é o livro Dar e Receber, que é um livro que fala justamente sobre esse give first, né? Que primeiro você faz algo para depois, porque a gente está perdendo um pouco a noção de gentileza e tal. Eu vou dar esse livro como exemplo, porque ele é um livro que, querendo ou não, eu li recentemente, e ele me traz uma visão do mundo que eu espero, assim, que a gente consiga primeiro ofertar algo para depois pedir. Então, é dar e receber. Gosto. Já foi protestado alguma vez? Protestada, não, mas a gente já teve embargo de bens por causa da herança, de herança. Aham. Ai, que chique, né? Sim, ai, não, nossa. Adoro a palavra herança. Ai, não, dívida. Tipo, meu pai teve uma situação de um imóvel alugado e ele não por motivos gerais, ele não quis pagar o aluguel. Sim. Né? Não entrou num acordo. E aí entrou um embargo na conta para pagar o aluguel daquele, né, período. Deu uma travadinha em vocês. Deu. Quem foi e quem ainda é a Dona Inês? Ai, a Dona Inês é uma mulher fantástica, uma artista plástica, inspiradora, uma mulher que sempre Fazer uns disposta. terrários lindos, né? Que eu tenho no Instagram ainda. Exato. O perfil dela. Terrários. Depois ela começou a pintar na pandemia os faróis em madeira. E eu fui até visitar o deputado Minotto, que é meu amigo lá, e estava lá no gabinete junto com com a diplomação dele inteira, um dos faróis. Aí fui visitar a Luciene Vieira, que é presidente do Rotary, estava lá 2 faróis. Eu disse, nossa, os faróis da minha mãe continuam me iluminando. E ela é uma artista, e a arte tem isso, né? Para quem é artista, sempre vai ficar a sua obra e o seu exemplo. Então, uma mulher maravilhosa. Ela sempre era disposta a qualquer coisa. Ela gostava de estar misturada. Eu tive a oportunidade de... Eu vi ela em um evento lá seu. E acompanhava os terrários dela ali no Instagram. Isso. Ela deixou vocês no ano passado, né? Ela faleceu em dia 28 de agosto. Faz pouco tempo. Ela foi acometida por uma pneumonia e ela já tinha efizema pulmonar. Uhum. E aí o ano anterior ela tinha pego a pneumonia e pegou depois, na sequência, Covid e influenza. E aí debilitou demais. Nossa, Daí agora organismo. veio essa pneumonia E foi assim muito ruim. Não teve como sair. Mas ficou toda essa arte dela aí que tá perto de vocês o tempo todo, né? Ela era fantástica. Acho que assim, de vez em quando eu paro e pergunto, mãe, o que tu faria? Né? Numa situação como essa, ela é uma conselheira eterna. E ela te fala e você segue. Sim, eu sonho bastante com ela. Sempre sonho com ela em lugares incríveis, lindos, platôs de jardins, pergolados. Porque ela era muito da arte. Ela era, né? Não tem como. E eu sonho, você respirou arte junto com ela daí, né? Muito. Ela delícia. É uma influência. Uma curiosidade sobre a Cissa. Deixa eu pensar. Ai, meu Deus, uma curiosidade sobre mim. Eu acho que essa questão de que eu comecei a cantar, porque era uma coisa que eu queria fazer e eu estava vendo algumas anotações de 2020, 2019 e já estava lá, cantar, porque eu acho que a voz é bonita falando, mas cantar é diferente, é um desafio, tá? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que coloca para fora tanta emoção, né? Sim. Eu tive a oportunidade de cantar já no coral, aqui de Itajaí, talvez eu me você lembro volte. Que tu cantou.
Eu devo ter postado coisas também. Quando tu cantou, até na época eu falei pra ti, eu quero cantar. Então, assim, uma curiosidade. Sim. Quem sabe um dia você vai me ver num palco próximo. Acho justo. Próximo de você. Logo, por favor. Fala pro pessoal o que significa seja feliz hoje. Faça aquilo que diz respeito ao teu coração, né? Segue a tua intuição, deixa fluir, né? Mas também, logicamente, veja bem, não vamos trabalhar na vibração do ego, vamos procurar, sim, olhar realmente para o lado, estender uma mão. É tão satisfatório quando você pode fazer algo por outra pessoa, né? Eu lembro dessa frase também num outro lugar. Seja feliz hoje. Você não vai falar pro pessoal desse lugar onde você falava essa frase? Tá bom, vou contar tudo! Se você já foi no motel Vis-a-Vis, você vai ter ouvido essa frase. No rádio tinha essa seja feliz na rádio interna. Hoje. Eu tô brincando com ela, que ela achei lindo que você falou. Esse texto, porque na época, assim, ó, a gente fazia a rádio interna do motel para dar hora, pra né, pra Olha pessoa isso, que massa. E é um canal com várias músicas muito boas. Aí eu pensei, poxa, eu vou fazer vinhetas, né? E às vezes a pessoa tá lá cheia de culpa. Esquece, meu bem. Vai lá. Não, e você escutava, eu não tenho mais essa propaganda no rádio, mas como tinha, né? Começava acho que assim, né? Seja feliz hoje. Feliz, era a voz da Cissa. Eu amava aquilo. Era muito legal, muito legal. Eu vou pedir para você fazer a narração do final do nosso vídeo. Eu fiz um textinho aqui para você narrar pra gente com a sua voz incrível a finalização do nosso vídeo agora, meu tá? Deus. Tem esse texto, você não vai poder ler muito não. Não, né? Não, é só fazer a finalização do nosso vídeo com a sua voz. Eu vou ter ela hoje narrando pra gente. Bem-vindos ao Gente, um lugar para conhecer pessoas e suas histórias, visitar lugares e lares, projetos, eventos e tudo mais que a gente quiser. Se você gostou da minha história, curta, compartilhe e siga o canal com Gente por João Mulari. Aê! Adorei, gente, que chique. Eu tenho uma narração dela no meu canal agora. Eu estava enxergando porque eu estava sem óculos. Ai, obrigado. Mas, obrigada a você. Foi lindo, Muito foi lindo. Obrigada. Adorei. Eu também. E adorei a narração no final agora, que eu só tenho ela no meu canal. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Bom, ela já falou tudo, né? Curta, compartilhe, manda para as pessoas que vão se inspirar na Cissa. E obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Grande beijo e até a próxima. Beijo. Hey!